Olá pessoal, hoje mais um ABLcast, estou aqui na presença do meu sócio Thiago Luquim e também do meu sócio Luiz Gustavo, o cara que sabe tudo sobre benefício por incapacidade. E hoje o assunto vai ser o auxílio acidente, que muitos desconhecem. Bora bater um papo sobre isso, Gu? Bora, João. Primeiro é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Voltando com o ABLcast, que é bem bacana, leva informação para os nossos clientes. E vamos falar tudo aí, esclarecer todas as dúvidas dos nossos clientes sobre o auxílio acidente. Bora lá, vamos lá então, gente. Gu, quer começar falando o que é o auxílio acidente? Quem tem direito? Bom, primeiro, quem tem direito ao auxílio acidente? O auxílio acidente tem direito o segurado especial, o trabalhador avulso, o empregado doméstico e também o empregado urbano ou rural. E esse benefício ele é muito bacana porque ele é indenizatório, né? Então, diferente de um auxílio-doença, por exemplo, que pressupõe uma incapacidade e a pessoa tem que se afastar do trabalho, esse benefício ele pode receber enquanto trabalha. Assim, ele serve como um complemento no valor do benefício que a pessoa recebe, né? Um complemento como o valor de salário que a pessoa recebe. Eu vejo que muitas pessoas têm a dúvida que elas acham o seguinte, elas confundem o benefício por incapacidade temporário, ou seja, o permanente, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez acidentária, que é aquela decorrente de um acidente de trabalho, do auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um benefício que você pode continuar trabalhando, ele é uma indenização para você que se acidentou, porém, a sua incapacidade não é total. É quando você fica com uma sequela, quando você perde o dedo, por exemplo. Isso mesmo. A maioria dos casos que a gente tem aqui no escritório, por exemplo, são casos de amputações, né? Então, o cliente muitas vezes trabalha numa serraria ou trabalha numa serralheria, opera alguma máquina que ele faz reparação, alguma coisa nesse sentido, e acaba pegando o dedo numa correia, alguma coisa, e gera uma amputação. O que precisa ficar caracterizado para gerar o auxílio acidente? Primeiro, que o auxílio acidente ele pode ser concedido tanto quando o acidente é decorrente do trabalho, né? Tem gente que acha que só pode conceder o auxílio acidente se ele for decorrente do trabalho, mas não é assim. Ele pode ser decorrente do trabalho ou ele pode ser um acidente de qualquer natureza. Ou seja, uma pessoa que é empregada e se acidenta na sua casa, um acidente doméstico, por exemplo, se ela ficar com uma redução da capacidade laborativa, não incapacidade, mas apenas uma redução, se ela precisar fazer um maior esforço para realizar a mesma atividade que ela realizava antes, está caracterizado o direito ao auxílio acidente. Você me mostrou agora, no dia de hoje, quando a gente chegou aqui de manhã, um caso que me marcou muito e provavelmente vai ficar na minha cabeça por um bom tempo. Por quê? Pelo que você estava explicando ali com as meninas, né, da equipe que cuida dessa parte no escritório, a pessoa ela colocou a mão no ácido que escorreu de uma máquina e por isso ela perdeu esses 2 dedos, ficando só com esses 3 dedos. E ela deu entrada no INSS, ela recebeu o auxílio-doença por um período ali para se tratar, mas o INSS deu alta para ela e ela não passou a receber. O INSS indeferiu o auxílio-acidente para ela, sendo que ela perdeu esses 2 dedos e ficou, obviamente, com uma redução da capacidade laborativa. Sim, na verdade a gente considera isso um indeferimento tácito por parte do INSS. Por quê? O auxílio-acidente, a data de início do benefício, ele é no dia imediatamente ulterior à cessação do auxílio-doença. Então, quando ele recebeu o auxílio-doença e o INSS deu alta, o INSS já deveria ter concedido o auxílio-acidente para ele. Como não concedeu, isso já gera o direito para ele até mesmo de já ir buscar essa reparação na justiça. Sem mesmo precisar fazer o requerimento no INSS, já que subentende-se pelo indeferimento tácito, né? Então deixa eu explicar para o pessoal que está assistindo a gente aqui. A pessoa estava lá na fábrica, teve um vazamento da máquina de algum líquido que é ácido, caiu nos 2 dedos dele e ele perdeu esses 2 dedos. Aí, por conta dessa perda, ele ficou afastado pelo INSS, recebendo o auxílio-doença para poder se cuidar, para poder cuidar dos dedos. A incapacidade dele nesse momento era total. Isso. Ele não podia voltar a trabalhar porque estava machucado. Cuidando do ferimento. Exatamente. Etc. Porém, quando ele voltou a trabalhar, que já voltou a capacidade de trabalho dele, o perito do INSS deveria ter verificado que a sequela permanente ficou. Ele podia trabalhar, mas ele ficou com sequela. Então, era uma obrigação do perito
ter concedido o benefício. Ter concedido desde essa data. E agora que ele não fez, o caminho vai ser entrar com o processo na justiça e, obviamente, até porque eu vi ali o processo que você montou muito bem feito, com foto, mostrando ali todas as imagens e tal, para o juiz ver que aquilo é um absurdo. Sim, tem lógica. Isso é muito importante também. Nas nossas petições, a gente sempre costuma descrever de forma minuciosa assim, o trabalho desempenhado pelo segurado, para demonstrar qual foi o acidente, a sequela que ele ficou e como isso afeta no trabalho dele. E aí, com isso, a gente consegue, né, demonstrar que ficou essa redução da capacidade e gera o direito ao auxílio-acidente. Esse caso específico, ele é bem gritante mesmo, por isso te chamou bastante atenção. Por quê? Um detalhe maior até, o INSS, né, tem o decreto 3.048, o INSS traz uma relação de casos que se acontecer da forma que está no decreto, o INSS já concede de forma administrativa. Mas no caso desse cliente, surpreendentemente, o INSS não concedeu. Por quê? Porque o decreto ele traz, por exemplo, que se a pessoa perde o dedão, né, que é o primeiro dedo aqui, ou o segundo dedo, se atinge a falange proximal, que ele fala, que é aqui bem no comecinho do dedo, aí isso gera o direito ao auxílio-acidente. Agora, se a pessoa perde só a primeira falange, por exemplo, o INSS não costuma conceder. Então, mesmo ficando caracterizada a redução da capacidade laborativa, né, porque uma pessoa que opera a máquina, trabalho estritamente manual, quando ele perde uma falange do dedo, já fica caracterizado ali que ele vai ter que despender de um maior esforço para realizar a mesma atividade que ele realizava antes. Mas o INSS não concede. O INSS só concede se atingir a falange proximal, que é praticamente perder o dedo todo, né? E ainda ele só concede se for o primeiro dedo, que é o dedão, ou o segundo dedo, que é o dedo anelar. Os outros 3 dedos, se você perder completo, ele ainda assim não concede. Eu já ouvi história de que um dos motivos da nossa civilização ter alcançado o nível que ela atingiu é pelo nosso movimento de pinça até da mão. Se a gente não tivesse muitos trabalhos, a gente não conseguiria realizar. Mas, Gu, daí uma coisa. Esses 3 o INSS não entende judicialmente. Isso, a não ser que você perca os 3. Olha que sacanagem. Sim, no decreto tá escrito que se você perder 3 falanges ou mais de 3 dedos diferentes, aí ele concede. Então vamos supor que eu perca uma falange do dedo anelar, outra do dedo do terceiro dedo e outra do quarto dedo. Aí atingiu 3 dedos e teve uma perda de falange em cada dedo. Aí o INSS concede, porque foram 3 dedos atingidos. Agora, se for só um dedo atingido, para conseguir o benefício diretamente no INSS, aí precisa ser o dedo anelar, o primeiro dedo, né, que é o dedão, e o segundo dedo, que é o dedo. Judicialmente? Aí, judicialmente, completamente diferente, né? Judicialmente, a gente consegue comprovar, a gente tem que comprovar somente a redução da capacidade. Que é nítido. Que é nítido. Qualquer membro ou parte do corpo que você perca ou que você tenha algum problema que cause, por exemplo, uma dificuldade de mobilidade, você passa a ter direito. Sim. Então, mas olha só o que a gente está ouvindo aqui, gente. Diversas pessoas provavelmente sofreram um acidente, seja do trabalho ou de qualquer natureza, tiveram uma sequela, muitas vezes uma sequela relativamente simples, é difícil falar essa palavra, né? Mas, por exemplo, perderam apenas uma ponta do dedo. Não, para ela pensa, eu estou continuando trabalhando, eu consigo. E olha só. A pessoa pode ter um direito e não sabe. Então, exatamente. Aí ela vai até o INSS fala, não, seu dedo tá normal, foi só a pontinha. Olha que coisa absurda que a gente está falando aqui. Sim. E aí indefere. E muitas vezes essa pessoa, ela desconhece a alternativa que é entrar com o processo judicial, como o João trouxe, e aí ela simplesmente não corre atrás. Então, se você está assistindo esse vídeo e conhece alguém que tenha tido qualquer situação como essa, é fundamental compartilhar com as pessoas esse vídeo. Se inscreva no nosso canal também para receber outros conteúdos como esse, mas é de extrema relevância isso que a gente está falando. Porque olha, é muita gente que pode ter esse problema. Algumas coisas importantes que eu ouvi do Gu hoje. Não precisa ser um acidente de trabalho. Qualquer natureza. Tá jogando bola, sofreu uma lesão na perna, tem que passar por uma cirurgia. Vou dar um exemplo. Se a partir dali você teve
uma perna ficou maior do que a outra, que a gente vê, você passou a mancar. O encurtamento de membro. Você pode ter direito ao auxílio acidente. INSS é um seguro social, lembrem-se disso. Outro ponto, se aplica também ao segurado rural especial. Não precisa ter contribuição para o INSS. Aquela pessoa que trabalha na roça, perdeu o dedo na enxada do pé, por exemplo, que nós já vimos, pode ter direito. Ele podia estar jogando bola, ter caído de moto, ter caído em casa, continua tendo direito e recebeu auxílio-doença, cessou o auxílio-doença e o perito não te concedeu o auxílio-acidente, você pediu 3 anos depois que você soube desse direito, que é quando você está assistindo esse vídeo. Você tem direito dos atrasados desde lá de trás, porque era uma obrigação do INSS estar te pagando mensalmente. Nossa. Isso mesmo. Isso é muito bacana também, porque acaba gerando um valor de atrasados muito bom para o segurado, né? Que ajuda bastante, além dessa complementação que o segurado, via de regra, vai receber até ele se aposentar, né? Então é um benefício muito bom, justamente porque ele dura muito tempo. Você tendo a concessão do auxílio acidente hoje, esse benefício ele só será acessado via de regra, né, com a aposentadoria, porque daí não pode acumular os dois, né? Então tem isso. Eu lembrei de um caso que a gente teve aqui na BL, que eu atendi, eu não lembro exatamente quando, mas foi o filho do cliente que procurou a gente no Google, acabou encontrando no site, entrou em contato comigo direto, e ele pediu uma atenção especial ao pai dele. Olha só o caso. Em 2005, mais ou menos, o pai dele trabalhava numa construtora aqui da região do ABC, uma construtora grande, já há muitos anos ele trabalhava lá, e ele caiu do 4º ou do 5º andar. E ele caiu e quebrou a perna em vários lugares e a bacia. E aí ficou em auxílio-doença por vários meses, acho que até mais de um ano. Se curou, teve o benefício do auxílio-doença cessado, porque a princípio ele tinha recuperado toda a capacidade para o trabalho, só que uma perna ficou mais curta do que a outra. E com isso ele não conseguia andar direito. A construtora virou e falou para ele que infelizmente ele não poderia mais trabalhar na obra, porque ele tinha perdido força e a habilidade de subir em escada, em andame, etc. E aí simplesmente ele ficou desempregado. Desempregado porque o INSS tinha negado o benefício de auxílio acidente para ele. Quando ele chegou aqui, eu vi uma possibilidade de pegar desde lá de trás todo esse período. E a gente entrou com essa ação e a gente conseguiu ganhar. Mudou completamente a vida dessa pessoa. Por quê? Primeiro, ele é um pai de família que tinha um menino e uma menina, e por conta da incapacidade de buscar um trabalho que ele sabia fazer, que ele só sabia trabalhar em obra, ele nunca trabalhou em outro lugar na vida dele inteira, ele começou a ter outros problemas. Por quê? Não conseguia arrumar emprego, começou a cair no alcoolismo, depressão, etc. E o apelo daquele filho fez uma diferença enorme pelo conteúdo que a gente trouxe no processo. E a gente conseguiu restabelecer para ele o auxílio acidente e ainda conseguimos atrasados, um bom valor de atrasados de todo o período. Muito interessante você falar isso, Ti, porque, gente, é um alerta mesmo. Não acreditem assim totalmente no INSS. O INSS costuma indeferir muito benefício por incapacidade, principalmente de pessoas que possuem direito. Por quê? A gente tem muitos casos, por exemplo, também de segurados que têm alguma doença psiquiátrica. O INSS ele não tem ali um especialista em psiquiatria para atender. Então, de forma geral, quando alguém passa no INSS, né, o segurado, ele está sendo atendido por um médico ortopedista, traumatologista ou clínico geral. Geralmente é isso. E essa pessoa, muitas vezes, ela não está preparada ali para fazer a análise de uma pessoa que tem um problema psiquiátrico. Então, o INSS acaba indeferindo em massa esses benefícios no administrativo e muitas pessoas, sem saber que tem direito, acabam não recorrendo à justiça, onde você consegue produzir mais provas e até mesmo na justiça existe o critério biopsicossocial que a gente fala, que é o critério multidimensional ou biopsicossocial que a gente chama, né? Esse critério ele leva em conta para a análise da incapacidade outros fatores que não somente a incapacidade em si. Então, fatores sociais, a idade do segurado. Então, toda essa análise que você citou no processo foi feita. Por quê?
verificaram que com a idade avançada desse segurado, mais o fator social que ele se encontra, ele já não conseguia mais se recolocar no mercado de trabalho com a escolaridade que ele possui. Então, tudo isso foi levado em consideração na justiça e por isso que você conseguiu o benefício. Sim. A gente conseguiu, no caso, né, para esse cliente, que no INSS, infelizmente, ele teve a cessação do benefício. Foi exatamente isso. Muito bacana. Muito bom mesmo. Essa análise mais ampla, eu vou dar um exemplo prático para você lá de Joanópolis. Eu tenho um cliente que ele sofreu um acidente de moto, a vida inteira ele trabalhou cortando eucalipto, a vida inteira. Teve um acidente que ele ficou com sequelas também estéticas, e o INSS queria reabilitar ele para ser o quê? Secretário. Como é que pode? Ele não tem instrução, ele não se sentiria bem com aquela profissão, porque não é o que ele fazia para a vida dele. Então, e ele tinha até uma certa vergonha da estética dele de recepcionar pessoas. Você acha que com uma análise mais ampla da vida dele, ele vai conseguir trabalhar? Ele não vai naquela profissão. Ele, a vida inteira, ele cortou lenha. Então, é uma análise social. É uma análise do que ele quer, do que ele sabe fazer. Então, não é apenas você direcionar para a pessoa. Passa assim, passa assim. Nós tivemos ontem um caso que saiu, ele mandou, porque ele viu ontem foi feriado, anteontem ele viu às 9 da noite, ele mandou pela manhã, ele foi fazer a perícia, ele é vigia, só que ele não está podendo caminhar. O médico já falou, se você caminhar um quarteirão, vai te dar o problema no coração. A gente viu o filho do Abílio Diniz, o João Paulo, que faleceu. Triatleta, e eu acho que eu vi no livro do pai que o pai falava, o João Paulo não pode andar um quarteirão. Ele já tinha um problema. Já falou. Então, ele gostava de esporte, ele teve aquilo ali, ocasionou o falecimento dele. Eu vi esse cliente. Quando o perito do INSS fez, disse que ele tem capacidade para o trabalho. Quando o perito viu, na cabeça do perito simplesmente ele fica sentado a noite inteira num lugar, não vai andar e ele pode trabalhar. Mas não é, o vigia ele caminha pelo condomínio. Sim. Sofre estresse, às vezes tem um barulho estranho, às vezes tem uma ameaça real. E por aí vai. Então, tem que analisar tudo isso. O que dá direito a um benefício por incapacidade não é a doença, é a incapacidade. Gu, deixa eu só retornar num ponto lá de trás que você falou o seguinte. Você não pode receber auxílio acidente com aposentadoria. Você recebe auxílio acidente até se aposentar. Aposentou, não pode mais. Isso podia até 1997. Isso mesmo. Se os dois benefícios eram anteriores a 97, você podia. Vejo muitas pessoas recebendo uma cartinha cessando, cancelando o seu auxílio acidente e pedindo para devolver tudo que recebeu. A gente aqui no escritório, eu acho que na semana passada eu mandei para vocês uma decisão lá de Joa, que o juiz não deu o restabelecimento do auxílio acidente, mas ele deu a inexigibilidade do débito, que é o quê? Mas você não precisa devolver nada para o INSS. O INSS deveria ter cessado. Você teve boa fé no seu recebimento, então não tem por que você receber. Se vocês receberem essa cartinha para quem recebeu o benefício depois, né? Fiquem muito atentos com isso, que o judiciário entende que você não tem que devolver, porque você teve boa fé no seu recebimento. Bom, Hugo, eu estava lembrando de um caso que foi numa sexta-feira à noite, umas 8 horas da noite, que eu te mandei uma mensagem porque tinha um cliente que era de Brasília, perguntando, ele encontrou meu telefone no Google, no site do escritório, entrou em contato comigo, dizendo que ele tinha sofrido um acidente já há algum tempo, só que ele tinha dúvidas, porque ele não queria processar a empresa. Sim. E aí, você socorreu ele naquele dia. Eu me lembro desse cliente. Ele estava com bastante receio porque ele foi promovido na empresa, então ele está contente na empresa. Ele tinha receio de gerar algum problema ali na empresa para ele mesmo, né? Então, o que acontece? É preciso saber diferenciar que existe a possibilidade de você mover uma reclamação trabalhista em face da empresa se você sofreu um acidente de trabalho e esse acidente gerou uma limitação do seu trabalho, né? Então, como uma forma de indenização, é possível você fazer isso. Mas, no caso do auxílio acidente, ele é um benefício especificamente em face do INSS. Então, não tem o envolvimento da empresa. Você pode optar por processar o INSS e a empresa,
mas se você quiser, você pode optar por apenas entrar em fase do INSS para buscar a concessão do auxílio acidente. E o máximo que pode acontecer, no caso, é que tem alguns juízes que oficiam a empresa só para apresentar os laudos médicos da época do acidente, não gerando nenhuma responsabilidade para a empresa. Tá? Porque para não tem nada com isso. Nada. Tem o INSS. Exatamente. Como o INSS é um seguro, isso. Quem vai ser obrigado a responsabilizar, se responsabilizar por aquilo, pela indenização, é o INSS. Sim, até mesmo porque geralmente o empregado já tem um recolhimento diferenciado para cobrir esse tipo de situação. Então, esse benefício, o auxílio acidente, ele é especificamente em face do INSS. Então, a pessoa, claro, ela pode optar por também entrar contra a empresa, e daí é uma discricionariedade da pessoa. E é uma ação completamente diferente. E dentro dos 2 anos do acidente. Né? Sim. Sofreu o acidente, tem que entrar dentro de 2 anos. Eu tenho uma última pergunta, uma última colocação. Tem algumas empresas que elas estipulam, metalúrgico, por exemplo, tem por convenção um seguro até mesmo para quem sofre um acidente de trabalho, para quem recebe auxílio acidente. E poucos conhecem esse direito de, além de receber mensalmente o auxílio acidente, receber indenização. Sim, esse é um caso que a gente tem que analisar daí se tem previsão de convenção coletiva, ou até mesmo tem casos de clientes que eles não têm a convenção coletiva, mas a própria empresa contrata um seguro para os funcionários. E aí, tendo sofrido um acidente de trabalho e ficado com uma sequela, gera o direito de receber essa indenização também, esse seguro, na verdade, né? Só que tem que ser um movimento muito rápido, porque contra a seguradora, o prazo para entrar com a ação é de apenas 1 ano. Nossa, é bem curto esse prazo. É bem curto. Puxa vida. E outra, eu acho interessante a gente falar aqui também, que muitos falam, pô, eu tive meu acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, seja o que for, mas que ocasionou o direito a esse benefício há 8 anos atrás. Eu posso entrar? Não tem prazo para isso. O que você não vai ter são os atrasados, caso não tenha pedido auxílio-doença. Isso mesmo, isso é muito legal. Inclusive, a gente tem um caso lá de Joanópolis, de um cliente, que o acidente dele foi em 2007. Ele só nos procurou em 2019, quando a gente entrou com a ação. Então, em tese, já teria decaído, mas o auxílio-acidente ele não tem a decadência por se tratar de um ato de concessão. Então, a gente não está pedindo revisão, a gente está pedindo o ato de uma concessão de benefício que o INSS deixou de conceder lá quando cessou o auxílio-doença. Então, não aplica essa decadência. O que é a decadência? Caducou seu direito. É quando passou um certo tempo e você não pode mais pedir. Para o auxílio-acidente não existe isso. Você pode pedir. Aconteceu há 15 anos. Não tem problema. Você ainda pode pedir. Uma coisa que eu queria destacar aqui, a gente está falando muito acidente, então a pessoa pode achar que muitas vezes o direito ao auxílio-acidente é somente se ela sofreu um trauma, né? Então caiu, pegou o dedo na máquina, alguma coisa assim. Mas uma doença ocupacional também é considerado um acidente. Então, hoje mesmo eu atendi um cliente aqui, de auxílio-acidente, ele é motorista e recebeu auxílio-doença acidentário por um problema na coluna, o que é muito comum, motorista de ônibus, motorista de caminhão, ter problema na coluna. Então, ele teve o benefício de auxílio-doença acidentário concedido e o INSS agora deu alta, fez a reabilitação dele. Então, agora, como ele teve uma doença ocupacional que gerou uma limitação, ele não pode mais ser motorista. Ele colocou haste na coluna e tudo mais, ele ficou com essa limitação. A empresa vai colocar ele na função de fiscal de linha. Então, para essa função, ele está apto a desenvolver, mas como motorista não. Então, para isso, gerou o direito do recebimento do auxílio-acidente. A gente já fechou com o cliente. Você falou até de doença, eu estava pensando em casa do meu pai. Meu pai realmente ficou inválido para o trabalho, mas se ele conseguisse ainda trabalhar, em razão do Covid, ele perdeu a mobilidade nas pernas. Se ele ainda conseguisse exercer, se ela fosse um pouco mais leve, a mobilidade dele, eu acredito que ele teria direito ao auxílio-acidente como indenização do INSS e, além disso, a indenização de R$50 mil para quem tem uma sequela decorrente do Covid profissional da saúde. Uma não exclui a outra. A indenização dos 50 mil para o profissional da saúde não exclui o direito à indenização do auxílio-acidente, que é aquela mensal até sua aposentadoria. Exatamente. Uma última pergunta que eu queria te fazer, se o Ti tiver outras.
O que muda no auxílio acidente com a reforma da Previdência? Como que é o cálculo dele? O cálculo de pós-reforma da Previdência é simples. Pega a média aritmética do auxílio acidente, né, 100% da média a partir de julho de 1994, você atinge a média, aplica a alíquota de 50%. Por quê? O valor do auxílio acidente ele é 50% da sua média. Então vamos supor que a pessoa, quando a gente tira a média, o valor do benefício da pessoa seria de R$2.000, o valor do auxílio acidente será de R$1.000. E o que acontece? O INSS ele trouxe uma modificação, na verdade, eu nem acredito que isso possa ser aplicado. Ele está tentando restringir o direito ao auxílio acidente por meio de um decreto. Como a gente sabe, o decreto é feito para regulamentar a lei e não para restringir ou ampliar direitos. O que acontece? A lei diz que para você receber o auxílio acidente, você precisa ter sofrido um acidente, né? Ou uma doença ocupacional, ficado com uma sequela e que essa sequela tenha reduzido sua capacidade para o trabalho. O INSS vem, por meio desse decreto, e traz o seguinte: olha, se a empresa reabilitar o segurado, então não gerou prejuízo para ele, porque olha que beleza, ele continua trabalhando, tal, bonitinho, então não vamos pagar o auxílio acidente para ele. O INSS trouxe isso no decreto, acho que 10.410 de 2020, né, que regulamenta... Junho de 2020. Regulamenta a reforma, mas a gente já tem fundamentação para isso e defende que isso não pode ser aplicado. Porque, na verdade, o que o auxílio acidente ele buscou com a lei, a gente tem que levar em consideração o que o legislador ali quis trazer, é justamente essa proteção, que é a pessoa ter sofrido um acidente e ficado com uma sequela e por isso ela ter direito a uma indenização. Por mais que você pense, mas a empresa reabilitou, colocou ele para trabalhar em outro local, mas não é o local que ele trabalhou a vida inteira, o local que ele é apto para trabalhar. E fora isso, a empresa pode um dia demitir ele. E aí a especialidade do trabalho dele, por exemplo, é motorista. Ele não vai mais conseguir se recolocar no mercado como motorista. Ele vai precisar procurar um emprego em uma outra área que não é de especialidade dele. Então, para a gente, isso é completamente um absurdo assim, por parte do INSS tentar trazer essa restrição. E a gente defende que não se aplica. Perfeito, entendi. Eu tenho mais duas perguntas, então, para finalizar. A primeira, para ficar bem claro. A pessoa sofreu um acidente há 5 anos atrás. Ela recebia R$ 2.500, perdeu a ponta do dedo, ficou de auxílio-doença por um tempo, voltou para o ambiente do trabalho, só que com essa perda da capacidade. O INSS indeferiu porque não estava no rol ali que você trouxe no começo desse podcast. Sim. Aí essa pessoa foi procurar um advogado, entrou na justiça. Quanto que ela vai receber? Cara, isso é excelente, porque como a gente levantou no começo, o auxílio acidente ele traz benefícios muito vantajosos e também de valores muito bons. Nesse seu exemplo específico, são 5 anos de atrasados que o segurado vai receber, no valor de R$ 1.250, talvez considerando a atualização, até suba, mas dá facilmente aí mais de R$ 70 mil de atrasados, com certeza. Então, um valor muito bom e é um benefício que a gente tem que ir atrás, né? Porque muitas vezes o segurado sofreu um acidente faz bastante tempo, como o caso que o João trouxe aqui em 2007, 2006. O segurado ele não tem mais a documentação médica, mas a gente mostra para ele esses valores que ele está deixando de ganhar, porque aqui a gente levantou os últimos 5 anos e olha o valor que deu. Imagine o quanto ele vai deixar de ganhar, já que esse benefício é pago até a aposentadoria. Então peraí, o benefício ele vai ser pago mensalmente no valor de 50% do salário. Se ele receber R$ 2.500, o auxílio acidente dele vai ser R$ 1.250 por mês. Isso, além desses atrasados que a gente falou, de 70 mil, mais ou menos, né? Ele receberia R$ 1.250 por mês até ele se aposentar. A gente está fazendo uma estimativa. Estimativa, é uma média. Os salários dele a partir de julho de 94, mas Sim. já chegou aí na média. Uma média, seria uma média de R$ 2.500, por exemplo. Puxa vida, é um valor bastante significativo e muita gente pode ter direito. E se a pessoa está... Essa próprio cliente que nos procurou em Brasília, ele consegue entrar com ação judicial? Hoje a justiça é toda digital, né? Sim, tranquilo. Hoje em dia a gente encaminha, muitas vezes o cliente ele não tem uma impressora para fazer uma digitalização, mas a gente entra em contato, pede para algum familiar, sempre tem uma neta, alguém pode ajudar. O cliente manda a foto do laudo médico, não tem problema. E a gente consegue
atuar no Brasil inteiro. A gente atua sem problema nenhum, porque hoje é tudo digital e também porque o processo vai correr na competência onde o segurado reside, né? Então, ele vai passar numa perícia no local onde ele reside. Então, se ele é de Brasília, vai passar numa perícia no Fórum de Brasília e tudo mais. Então, é tranquilo. Surgiu mais uma pergunta agora, cara, porque eu já atendi muita gente aqui no escritório e é mais um comentário, né? Muitas das pessoas que vão pleitear um auxílio acidente ou mesmo um benefício por incapacidade, auxílio doença, elas têm muito medo de passar na perícia. Muito medo mesmo, porque acha que o médico vai fazer alguma coisa, porque acha que vai questionar, e elas vão com esse anseio. E, na realidade, a perícia ela é relativamente tranquila, porque o médico vai fazer algumas perguntas, eles até têm algumas pegadinhas que eles gostam de fazer de fato, mas nada que vá ofender a pessoa ou que vai desrespeitar aquela pessoa, né? Sim, dá para falar que somente de forma como uma exceção muito grande isso pode acontecer, de pegar um perito que seja mal educado, mas isso pode acontecer. Exceção da exceção. A maioria dos peritos são muito cordiais, tratam muito bem. Sim, até porque por mais que ele entenda que você não tenha direito, vamos dar um exemplo, que você não tenha o direito, ele não está ali para te julgar, ele vai analisar você, vai tratar você com respeito e ao final ele vai colocar o laudo dele no processo. Então ele nem dá um parecer para você no momento, não tem nenhum constrangimento, não tem esse constrangimento. A gente fala em pegadinha, mas realmente são atos úteis para ele verificar se você está ou não incapaz. Eu falo que eu tenho um problema no ombro, mas eu consigo... Tá certo, tá trabalhando de garçom no final de semana em festa. Então tem tudo isso que é feito para verificar se você realmente está incapaz. Perfeito, muito bom. Bom, a última pergunta então, para a gente finalizar, a gente fez aqui uma listinha com as principais dúvidas sobre o auxílio acidente que os clientes nos perguntam. A gente já esmiuçou todas elas aqui. A última é, estou recebendo auxílio acidente, dá para fazer uma revisão desse benefício? Dá para aumentar o valor? Sim, dá para aumentar. Isso é uma notícia ótima, né? Então, o que acontece? Geralmente, o INSS, quando vai fazer o cálculo da aposentadoria, ele não faz o cômputo do recebimento do auxílio acidente no salário de contribuição. Isso faz com que o segurado tenha uma diminuição no valor da aposentadoria que ele recebe. Então, o correto é o INSS, além de computar os recolhimentos que o segurado fez ao longo da vida, né, também computar o valor do auxílio acidente. Aí tirar essa média e fazer a RMI, né, então o valor do benefício dele. O que acontece? Muitas vezes mesmo, o INSS não costuma levar esses valores em consideração. Então, a gente entra com esse tipo de revisão e a gente costuma obter êxito nessa revisão aí, porque ela já está bastante estabelecida na Justiça. Muito bom. Muito bom. Acho que está tudo muito bem respondido nesse podcast. A revisão pode ser tanto do auxílio acidente, que pode estar errado, como também da aposentadoria futura, onde ele recebeu um Sim, pode acontecer do INSS errar no próprio cálculo do auxílio acidente, aí gerar um direito a uma revisão do auxílio acidente. Sim. Mas aqui especificamente o que a gente está tratando no caso é da aposentadoria, que é muito bom o pessoal saber, você que recebeu o auxílio acidente e depois se aposentou, procure um advogado, porque com certeza o INSS não computou esse valor, você tem um direito à revisão. Perfeito, muito bom. Muito bem. Bom, se você chegou até aqui assistindo esse podcast da ABLcast, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Encaminhe esse vídeo para quem possa ter direito, porque ele pode fazer uma diferença enorme na vida dessa pessoa e da sua família. Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Valeu, Gu. Obrigado. Obrigadão. Muito obrigado pelo convite. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.